Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste dia 31 de outubro, nesta 30ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas no capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos no dia de hoje a leitura do capítulo 14 do Evangelista São Lucas e vemos mais uma vez então ser colocada por Jesus a questão do sábado. Logo no início se fala que num dia de sábado Jesus vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus e aí encontra este homem que era hidrópico. E a pergunta de Jesus ela é muito importante porque diz: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Porque vem ao encontro daquilo que Jesus muitas vezes ensinou, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, mas vem revelar mais uma vez a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus, que ficam em silêncio. Ficam em silêncio porque sabiam a resposta. De acordo com a lei, não se deveria curar, mas Jesus já havia tantas vezes anunciado a necessidade de não nos prendermos unicamente ao rigorismo da lei, mas a sabermos usar de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs. E é nesse sentido, então, que é espantoso vermos esse silêncio dos mestres da lei, o silêncio dos fariseus. É aquele tipo de silêncio que quer dizer, não quero me comprometer. Não vou responder porque, a depender daquilo que eu responda, isso trará para mim uma realidade, trará para mim um compromisso. E por isso prefiro ficar quieto. E nós poderíamos, inclusive, relatar isso como o pecado de omissão. Eu sei o que devo fazer, sei como devo proceder, mas não realizo. Ou então sei que o outro está procedendo de uma maneira incorreta e não o corrijo. E isso acontece sempre que nós temos esta mesma atitude dos fariseus. Não queremos nos comprometer e por isso não respondemos. Mas é claro, o Senhor vai mais além, porque fala muitas vezes desta manipulação da lei e da própria palavra de Deus, porque condenam Jesus por ter curado este homem, como já o condenaram por ter curado aquela mulher que havia 18 anos estava atormentada por este espírito que a deixava encurvada, mas manipulam a lei a seu bel prazer. Porque o próprio Senhor diz: mas se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E com isso, é claro, Cristo vem nos deixar um ensinamento muito claro e que nós já tivemos, inclusive, ocasião de meditar ao longo desta semana. A misericórdia deve sempre se sobressair ao juízo, ao legalismo, ao nos prendermos unicamente em realidades que, ao contrário de nos aproximar de Deus e dos nossos irmãos e irmãs, acabam nos afastando de ambos. É por isso que então hoje, quando o Senhor cumpre esse gesto e faz esse questionamento aos mestres da lei e aos fariseus, Ele quer nos fazer recordar que a misericórdia deve ter sempre precedência ao juízo. E por isso a vida do cristão deve ser esta busca por realizar o bem, uma busca que deve ser primordial na vida de cada um de nós, porque do mesmo modo que Cristo procurou realizar o bem de todos, nós também devemos procurar realizar o bem para com os nossos irmãos e irmãs. E assim somos convidados mais uma vez
a vivermos e a praticarmos a misericórdia, tal qual hoje nos ensina o Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.